Olá, boa tarde, boa tarde. Bora fazer a nossa leitura? Bom, vamos lá. Estou no Índice Brasil, tá? Acho que esse vídeo vai ser bem rápido, porque não tem muito o que falar hoje. Ó, aqui a gente tem a ignição, então ele está sendo executado por back, né? Ó, pullback 1, que é o recuo para continuar subindo, ou ele vai fazer o pullback 2, que é cair para continuar subindo, tá bom? A ignição tá bem bonitinha, não tem nada de mais aqui. Ele já abriu o pullback, tá? Ó. O pullback já está sendo executado. Agora só a continuação é só se ele fechar aqui para cima e aí ir para cima, tá bom? Caso contrário, a ideia principal aqui é ele ficar aqui nessa região aqui para poder fazer um movimento positivo. Hoje é quinta-feira. A semana ontem foi notícia. Hoje não tem nada. Amanhã também aparentemente não vai ter uma informação tão grande assim. Então a ideia aqui é ele manter a sua atividade bem calmo, cauteloso e talvez fazer o pullback 100%, tá? Como ele sempre faz, ó. Pullback de 100%, aqui foi um pullback de 100%, esse daqui foi quase 100%, foi um 80%, né, ó. Faltou esse range aqui. Aqui também, aqui foi bem menor, aqui foi bem menor, né? Foi 30%, foi 30, 40% do pullback. Deixa eu ver. Então aqui foi 50%. Geralmente ele faz 50%. Geralmente ele faz 50%, geralmente ele faz 100%. É difícil você visualizar os 30%. Por exemplo, esse aqui é um 30%. 30, 40% do corpo, né, da magnitude do corpo, o recuo de 30%, 40%, ele tende a ser mais raro, né, com pouca frequência, porque geralmente ele faz mais 50%, que é vai e volta 100%, ou ele vai e volta 50%. Esses são os que são mais normais dentro da Bolsa brasileira, tá bom? Então, visto aqui que esse contexto, a gente tem todo esse range aqui, ó, ele já está no 50%. Não sei se eu falei 30%. Não, ele já está no 50% aqui nesse caso, tá? E aí o 100% seria todo esse daqui. Ó, isso aqui seria 100%. E aqui é muito importante esse 100%, porque esse 100% aqui, ele corresponde ao último movimento que ele está fazendo. Então, esse aqui é o último movimento comprador. Ele atuar dentro dos 50% ou atuar dentro dos 100% é muito legal. O problema é se ele vai no 100% e começa a avacalhar, e começa a fazer um movimento mais para baixo, e aí ele começa a desenvolver a outra ponta. Só que se ele faz isso aqui já aqui tem outra atividade, tá? Outra engrenagem, outro setup, aqui tem outro nome. Isso aqui, se ele faz isso aqui, é outra coisa, tá? Tanto é que aqui neste caso ele está fazendo pullback, e aí esse pullback aqui, ó, ele já abriu o pullback e está executando o pullback, ó. Esse é o desenho, tá? Onde ele vai? Ele vai vir aqui e parar, ele vai quebrar, ou ele vai ficar aqui dentro, né? Temos três opções. Neste caso, ele está fazendo a terceira, tá? Que é ficar aqui dentro, ó. Ficar dentro dessas duas linhas aqui, tá bom? Neste caso, é positivo, é para cima, não tem muita coisa para falar, porém, todavia, entretanto, o pullback, ele vai vir, tá? Porque ele já abriu o pullback, ó. Esse vermelho aqui, ó, ele tá falando para mim, vou fazer pullback. Vou fazer pullback. Como ele está subindo, o pullback vai ser um recuo negativo. Tá? Então, só para ficar bem claro, aqui o pullback será um movimento negativo. Então, o negativo até onde, né? Estou na plataforma gringa, então não dá para fazer um cálculo de preço, porque aqui a gente está falando de 144.555. Neste caso, é um ponto onde que seria mais adequado para esse recuo,
tá? É onde que seria o mais legal, seria o mais adequado. Porém, ele está abrindo o pullback, então o pullback vai vir, ok? Aqui eu não tenho muito o que falar. Ah, e outra coisa, principalmente aqui, porque a gente está falando de esse movimento aqui ser um movimento de rompimento num semanal, por exemplo. Então, esse movimento de rompimento, que é ele fecha aqui em cima e ele quer desenvolver mais movimento positivo, a tendência é o que eu falei aqui para baixo, ó. Onde que eu falei? Eu falei aqui, ó. Eu falei nesse ponto aqui, ó. Esse aqui foi uma ignição. Aí, neste caso, ele faz outra ignição aqui, ó. Tudo com pullback grande, tá vendo? Tudo ele vai lá embaixo, ó. Ele vai lá em cima, que é onde que eu tô fazendo o corte. São as duas barras azuis. E aí, no caso, quando ele vai desenvolver o movimento vermelho, ele desenvolve 100% do movimento. Então, ele, da mesma magnitude que ele sobe, ele desce. Porém, a gente tem aqui uma informação que é essa barra aqui, a 2, né? Vamos supor que essa aqui, vamos supor não. Essa aqui é a barra 2 e essa aqui é a barra 1. A 2 já fechou acima da 1. E aí a 3, que é essa daqui, ó, também fecha acima da 2. Então, a gente tem 3 movimentos, sendo que os 3 foram rompimento positivo e saliente. Então, eles saíram, né? Ele está para fora, ele está acima do movimento. Porém, todavia, todos os movimentos eles vieram para baixo, ó. Então, ele fez 100%, ele fez 100%. Só esse aqui que não, né? Ele desenvolveu aqui dentro, ó. Esse aqui, se eu não me engano, tem uma barra vermelha aqui, ó, se eu não me engano. E aí depois ele volta para aqui, para cá, né, para cima aqui nessa região, e aí ele desenvolve outra barra vermelha, outra barra azul. Então essa barra azul aqui, que é a 4, é a mais forte e fechou acima de todos os outros 3, certo? Eu estou na H4, né? Ok. Por um momento eu achei que fosse um time menor. Então, ok, aqui o pullback está sendo executado, ele já está aberto, tá? Ele já está aberto e está sendo executado. Aqui fica um pouco difícil de você atuar, porque a compra ela fica aqui para cima. E você tem que esperar isso acontecer. Como já estamos no período da tarde, esse movimento ele não vai ser forte, se ele fizer, tá? Porém, no caso de amanhã, que ainda temos um dia útil no caso, e aí no amanhã ele pode querer desenvolver aqui, tá bom? E isso seria uma ignição, tá? Se ele fizer outra barra azul aqui assim, ó, seria a ignição. Caso contrário, se ele fizer uma barra vermelha para cá, é pullback, e esse pullback ele pode cair até onde ele quiser, né? Ele pode vir até aqui embaixo se ele quiser, mas a princípio ele tem estágios para ser conquistado. Então ele não fará em uma barra gigante assim, tá? O primeiro estágio, nesse caso, a gente está vendo somente a ideia de que ele tem que quebrar o 3. Então, se ele não quiser ir mais para cima, né, tipo assim, falhou o movimento para cima, superior. E aí ele vai fazer um teste aqui nessa região e aí ele começa a retomar a força. Igual, eu tô falando mais ou menos igual que aconteceu no ouro, tá? A gente vai passar por ele e a gente vai ver. E aí, nesse caso, ele deveria vir mais aqui para baixo, quebrando as minhas linhas semanais, ou aqui diárias, né? Semanais ou diárias, para poder desenvolver um movimento inferior. Caso não é isso que está sendo, não é isso que está sendo desenvolvido, ok? Vamos pro dólar. Dólar Brasil. Ok, H4. Bora lá, né? Ó, movimento 1. Vou desenhar de novo. Vou fazer igualzinho que eu fiz no índice, ó. Ignição 1. Ignição 2. Ignição 3. Aqui, ó, ele tá preso. Na ignição 3. Ele fez 2 testes, que são essas duas linhas, né? Esses 2 pavios para baixo.
fez o teste e ele recua para dentro da caixa. Neste caso, aí em algum time menor, num tempo menor, vai ter uma falha. No caso dessa bolinha, né, nessa aqui. Aqui vai ter uma falha em alguma característica, em um campo de desenvolvimento vai ter o setup falha, vai ter um movimento chamado falha nessa região. E nessa região, ele provocou a falha e voltou para dentro da caixa. Isso daqui é o primeiro sinal de que o pullback deste movimento poderá ser mais forte, tá? Qual é o mais forte? A gente tem o espaço da barra 2, que é aqui, e o espaço da barra 3. Tá? Eu acho que eu já desenhei esse coisa na ontem. Ó, aqui a gente tem, então, o círculo, né, que é o vácuo 1, vácuo 2, aqui o espaço que tem entre o suporte e a resistência. E aí temos dois espaços. Então, aqui a gente tem o espaço 1 e o espaço 2. Neste caso, como ele desceu muito forte, num semanal a gente está vendo uma barra mais ou menos dessa magnitude, né? Ó. Né? Fazendo agora um espacinho aqui, claro que ele já recuou, ele está para cá, e aí o pavio está maior aqui no caso. Mas ele fez uma barra dessa magnitude. O que vai fazer ele ir para o 2, no 1, no caso, aqui no espaço 1, né, nesse range 1, é ele fechar aqui dentro. Aí ele tem o sinal 1, que é o quê? Não caio mais. O sinal 2 é fechei dentro, fechei, sinal 1, não, fui lá embaixo e voltei que fechei dentro da caixa. Sinal 1. Sinal 2 é fechar fora da caixa. Qual caixa? A caixa anterior. Ou ele vai fechar fora aqui no espaço 1, ou ele vai fazer aqui nesse espaço, que ainda tem relação, tá? E aí, ele pode fazer aqui também. Então, aqui, ó, vai ser o menos 1. O espaço menos 1, certo? Então, ele tem... Fui no 1, fui no espaço menos 1 e voltei para dentro da caixa. Primeiro sinal de que provavelmente ele vai para cima. 2, eu vou esperar... Não aconteceu, tá? Uma suposição. Vou fechar dentro da onde? Eu vou fechar dentro do espaço 1 ou eu vou fechar dentro do espaço menos 1? E aí onde que mora a direção. Mesmo que se ele fecha, por exemplo, se ele faz assim, ó, ele fecha aqui, ó, certo? Ele saiu da caixa, mas ele pode ainda voltar para a caixa, porque o movimento ainda não é uma barra, tá? Essa barra tá aqui presa. Essa barra, a barra 3, né, essa caixinha 3, ela só vai ficar maior. Ela vai sair desse pequeno aqui e vai fechar assim, ó. Em que momento vira uma barra? Na hora que ele fecha fora. Aqui é o mínimo, a mínima, né? Então, se ele fecha aqui, aí ele desenvolve uma outra barra aqui nesse caso. E aí sim ele continua fazendo o movimento que é previsto, que eu acho que pelo menos no meu setup aqui, no meu contexto, na minha concepção, no que eu acho, ele virá aqui em torno de 5.230. Então, ele vai cair ainda mais 100 pontos aí ainda, tá? É o que ele está falando para mim. Vai agora? Não, ele não vai agora. Ele já deu 2 sinais para mim de que está com fraqueza de ir lá buscar esse alvo. Esse alvo está aberto ainda, mas ele já demonstrou uma certa fraqueza, tá? Então, eu vou ter que esperar agora, neste momento, o pullback. Que neste caso, se ele está caindo, o pullback será positivo. O inverso do que aconteceu no índice, né? Que ele está indo para cima e o pullback vai ser um movimento negativo. Ok? Então, aqui tem que esperar. Aqui ele já está quase fazendo, ó, tô vendo aqui, ó, esse H4, eu não sei que hora que ele fecha, 11.
mais 4 dá 15, já fechou, então esse é o último, tá? Esse aqui é o último que vai fechar às 18. Então essa barra que fecha às 18, ela pode fechar muito bem lá fora. Tá? Então se ele está querendo fazer esse movimento de fechar na zona 1, né? Fechar na zona 1, significa, eu vou fazer o seguinte, ó, peraí. Para ficar bem didático. Essa barra aqui se chama A. Essa barra aqui se chama B. Ele está caindo, né? Como se fossem as ondas de Elliott. E essa barra aqui, ó, que é a última, ela se chama C. A C está ferida. Aqui é a história que ele está contando para mim. A C está ferida. Eu não consigo fazer mais a barra D. Cadê a barra D? Eu estou esperando a barra D vir. A C está ferida. Eu não abri. Não consigo fazer. E aí eu tenho espaços contra. Eu tenho espaço aqui 1 e eu tenho espaço 2. Se eu fechar dentro do espaço 1, eu consumo ele inteiro, que seria tudo isso aqui, que seria a barra B, certo? Seria essa barra. Se eu fecho dentro da barra A, eu consumo toda a barra A, ou pelo menos 80% dela. E é isso que ele está falando, entendeu? Se eu fecho, se a barra C consegue segurar aqui, né? Ó, hoje ele fecha aqui, por exemplo. Vamos supor que já são 18 horas, ele fecha aí. Amanhã ele abre aqui e ele faz isso. Ele cai, por exemplo. Pode acontecer. A barra C conseguiu fazer um rompimento dentro do espaço menos 1. E aí ele faz a continuação, certo? Aí ele continua. Aí ele faz um pullback aqui, continua, faz um pullback aqui e vai aonde que eu quero que ele vá. Que é o que ele vai, né? Ele vai, cedo ou tarde ele vai aí. Porém, ele está querendo, o espaço C quer fechar dentro do espaço 1, né? A barra C quer fechar dentro do espaço 1, o que me demonstra que ele quer consumir toda essa região aqui. Por mais que a gente tenha uma tracejada aqui, ó, e outra aqui em cima, que pode ser um movimento que atrapalhe, né? Um movimento limpo, né? Um movimento assim rápido. Mas ele está querendo fazer isso, tá bom? Então o pullback vai vir. O pullback já está aqui, ó, desenhadíssimo. Eu vou fazer. Ele está falando para mim, eu vou fazer. E aí o mais provável é que se ele fecha aqui, ele busca essa região e aí depois ele faz a queda. Tá bom? Aqui é a possibilidade mais alta do mercado. Tanto que, por exemplo, se eu tivesse vindo de manhã e não tivesse isso aqui, ó. Vamos supor que... Aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos supor que eu não tenho essa barra aqui, né? Essa barra aqui, ela não existe. E aí a minha leitura vai ser aqui com esse aqui, certo? Que essa aqui foi a última, ó. Essa aqui. A primeira agulhada foi a última. Aí eu tô fazendo qual análise? Essa análise aqui. Ele abriu dentro da caixa já, demonstrando ainda que está preso, né? E aí, a ideia de que, por exemplo, eu estou vendo uma barra vermelha vai nascer uma barra vermelha aqui nesse momento, né? No momento de hoje, inclusive, no momento de hoje, lá pela manhã. Ele desenvolveu uma barra vermelha muito forte. E aí, navegou lá embaixo, ó. Ele quebrou a barra anterior. Só que ele não abre a venda, tá? Neste caso aí, ele está preso. Ele não está abrindo venda. Ele não tem uma estrutura de, eu estou abrindo a venda. Não, aí ele está preso e está testando o fundo. São coisas diferentes. E aí, neste caso, neste caso, eu me perguntando e me respondendo, né? E neste caso aqui, eu já sei que ele está preso. Então, a ideia é ficar aqui ainda, dentro desse espaço aqui, ó. Entendeu? A ideia é ficar dentro desse espaço. Sabe lá por quê? Se ele quer ir aqui em cima depois para voltar, ou se ele quer ir aqui em cima, quebrar essa estrutura, aí ele fecha aqui, sabe lá Deus. A minha leitura é, hoje ele abriu fazendo venda, só que essa venda aqui, ela não é uma venda, ela é um teste. Tá? Ela não é uma venda, ela se chama teste.
O que pode acontecer é que é difícil acontecer aqui no Brasil, tá? Geralmente acontece mais lá fora. Ele faz o teste e o teste conclui. Que aí ele fecha, né? Ele faz um movimento bem bonito e aí ele faz uma barra bem forte. Uma barra forte e aí ele faz continuação. Isso aqui se chama teste e o teste no Brasil é só um teste. Ele vai e volta. Tá? Bora pro Usatec. Vamos ver. Vixe Maria, já 20 minutos. Rápido. O Usatec. Eu acho que o Usatec é o que mais fez um movimento bonito no hoje. Ó. Aqui eu já tinha desenhado. Então a gente tem aqui, né, um suporte. Aí aqui o último fluido, né? O último movimento tá aqui. É esse aqui. E aí ele fez isso aqui que foi limpo. Abriu pro back. A ideia era ficar aqui. E aí ele desenvolve o back inteiro. E aqui ele faz um teste nessa região. Eu preciso dar uma verificada depois no diário e no semanal, tá? Para eu marcar aqui direitinho. Mas ontem, se eu não me engano, eu estava falando já inclusive dessa barra azul aqui, ó. Então, eu estava falando dessa barra aqui, ó. Que se eu não me engano, ontem o último movimento era esse, né? Eu estava falando dela. E eu falei uma coisa dela. Esse movimento tinha que fechar na região aqui, ó. Eu vou dar uma assistida para ver se eu falo isso. Mas ele tinha que fechar aqui, ó. Aqui dentro da caixa. E ele não fechou assim, nitidamente. Tá? Ele não fechou. Mas aqui, como é fim de ano, né? Aqui é mirando o fim do ano. A gente já tá mirando o fim do ano. O fim do ano, neste caso aqui, tá sendo um movimento altista. Tá tendo compra. Então, a ideia ele não precisava fechar tão a favor para ele ainda continuar com o contexto que ele tá fazendo isso, ó. Entendeu? Ele não precisa fazer uma marcação tão grandiosa para poder falar que eu estou subindo ainda. Neste caso, ele pode fazer um sutil movimento e esse sutil movimento ser suficiente para fazer a continuação. Pois eu tenho certeza de uma coisa. Eu falei isso aqui, ó. Isso aqui eu tenho certeza. Ó, aqui é a ignição, né? Vindo daqui de baixo, tá um pouquinho mais para cima, que eu errei. Mas beleza, vamos supor que tá assim. Aí ele faz o teste lá embaixo e volta. Fecha dentro daqui, dessa região aqui, né? Que seria o último movimento fluido. Esse aqui. É pro back de alta. Eu tô falando que é pro back de alta. Ele tá caindo para continuar a subir. Aí eu falei assim, só vai abrir se ele romper. E ele abriu aqui, ó, tá vendo? Essa barra aqui, ela rompe o movimento. Ela rompe o movimento e continua sem parar, ó. Então ele rompe, quebra, vai pro back, vai, rompe, quebra e vai, continua. Neste caso, o último movimento válido era esse, né? A barra-chave aqui. Aí aqui é o último movimento fluido. Esse daqui, então, é o pullback, que ele foi até aqui embaixo, depois subiu. E aí, neste caso, a barra-chave ela é transferida para essa barra aqui. Então, se ela é transferida, a gente tem agora essa coisa aqui, ó. Pronto. Ô, caceta. Aqui, ó. Pronto. Aqui. Aqui é a última barra. Essa é a barra-chave. E tá tentando ainda continuar para subir. Tudo perfeito. Cai para subir, tá? Cai para subir, cai para subir. Não tem nada a argumentar sobre essa exposição, tá? Bora para Bitcoin. Opa! Bitcoin, eu tô fazendo análise no diário, tá? Então, o Bitcoin era o único que estava preso, né? Era o único que estava preso e eu tinha falado, tá, gente, tá preso. Ele tá preso. E ele tá tentando fazer uma quebra de caixa. Só que essa quebra de caixa aqui, cara, se eu tô lendo no diário,
Essas duas linhas aqui, ou elas são mensais ou elas são semanais. Caraca, velho, é porrada isso aqui é forte pra caramba, tá? Neste caso ele tá testando e tá tentando fazer a quebra. Ele já teve uma ferida lá, ó, ele tá voltando, né? Ele já subiu, tá voltando. Tem que fechar aqui pra cima, ó. Nessa região aqui. Que é a zona de quebra, né, que eu coloquei, se eu não me engano, no Ousatec, né? O Ousatec tinha uma zona de quebra que tinha que ser quebrada e só continuaria se ele quebrasse. E ele conseguiu. Aqui no Bitcoin, ele não conseguiu ainda, mas eu tô vendo o diário, né, gente? O diário aqui, ele é delicado mesmo, porque ele precisa de tempo, demora, tá? Demora muito. Então agora, o dia de hoje, provavelmente, deixa eu ver, já fechou, não vai ter mais. Agora amanhã, aí ele vai fechar por aqui. Amanhã, ou na madrugada de amanhã, né, no caso, que aí vai ter a Bolsa Oriental, aí a Bolsa Oriental, ela pode dar uma empurradinha aqui, e aí a gente consegue analisar. Então na hora que você acordar aqui de manhã, você já vai saber. É só bater o olho, entendeu? Coloca no diário, e aí você sabe se o movimento foi conclusivo ou não. Ele precisa fazer isso. Precisa quebrar a zona de quebra. Caso contrário, ele está testando, até uma hora que ele cansa, não consegue ter mais contrato, aí ele vai para baixo, fecha para baixo e brum, bow, igual o Oliver, bow, um elefante branco aqui gigantesco, brararará. Tipo isso aqui. Mas isso só vai acontecer se ele cansar, tá? Neste caso aqui, ele já estava no destino, certo? Essas barras fortes aqui, ó, ela já estava desenhada, ela já estava para queda, tá? Aqui ainda não tem, então ele não tem, ele está testando a quebra, é o que ele está fazendo, está testando quebrar. Caso contrário, nada, tá? E o Gold, bora pro Gold, que o Gold que eu quero ver o que aconteceu. Bom, o último vídeo eu tinha falado sobre essa barra aqui, que eu tinha ficado atento nela, né? Uma barra forte de venda, num topo histórico, com um range muito grande, né? Então, ele tem esse espaço, muito espaço aqui. Tem muito espaço. Ele avançou muito e deixou espaço para trás. Aqui ele já fez a falha, tá bom, gente? Aqui ele já fez a falha para abrir o pullback. O problema é que o pullback, o primeiro pullback, que é esse aqui, né, ó, esse espaço aqui, ó, o 1, vamos colocar menos 1, porque eu gostei da ideia do menos 1. O menos 1, para negativo, né? O menos 1, ele já comeu. E aí, o menos 2 está aqui embaixo, ó. E o menos 3 está aqui. A priori seria essa, né? Esse espaço aqui é muito grande. Então, assim, a priori. Então, o espaço menos 1, ele já consumiu. Agora, para ele alcançar novos patamares, ele tem que fechar aqui de novo para poder fazer o A, né? O espaço A, que seria um novo espaço. Aqui tá gigantão, mas pode ser um espaço assim, né? Como é histórico, não sei. Eu não tenho nada lá atrás para poder ter de referência. E aí depois ele faz o B. Entendeu? Então, assim, neste caso aqui, o pullback já está sendo executado. Tá um movimento muito bonito. Não está fazendo nenhum tipo de loucura. Porém, o pullback 1 já aconteceu. Agora ele vai querer voltar. A ideia é essa, tá? Aqui tem massa, tem compradores. É a mesma coisa que eu falei lá no Bitcoin. Né? No Bitcoin eu falei bastante sobre isso, sobre onde estão os compradores. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu falei muito dessa zona aqui, ó. Que aqui tem muito espaço, ó. E se bobear, tá fazendo um movimento bem parecido, tá vendo? Ó? Ele fez, tá fazendo pullback, ó. Fez pra cima. Aqui só tem 2, né, no caso. Mas ele tá aqui, ó.
O ouro tá aqui, no caso, certo? O Bitcoin já desenvolveu um comprador aqui, mas ele tá aqui, o ouro, certo? E aí vamos ver se ele vai fazer isso aqui, né? Que a ideia seria ele continuar ainda para cima aí, no caso, tá bom? Ó, pode ser que ele abra um movimento de compra neste exato momento, porém, como não tem fluxo e não vai ter compradores nesse momento, ele pode não desempenhar de forma tão agressiva, tá? Agora, no caso, é esperar. O pullback já foi executado. E aí a gente tem que esperar isso aqui acontecer. Ok. Tá muito bonito mesmo. Muito bonito. Parece que a ideia aqui é continuar, porque ele não quebrou, né? Ó. Essa barra vermelha aqui, ela podia ter fechado aqui dentro, ó. Ela testou. Não conseguiu. Nem aqui dentro, né? Dessas duas linhas e nem fora das duas linhas. Ela fechou, inclusive, dentro do pullback de alta. Né? Aqui, ó. O comprador tá aqui, ó. Então ele já fechou dentro. Um sinal. Qual é o segundo sinal? Ele abrir a compra. E assim vai. Tá? Neste caso aqui, ele não tem... A gente não tem... A primeira leitura aqui no caso é o pullback acabou. Tá? Eu já tinha falado aqui, quando ele fez aqui, ele falou assim, gente, ele vai abrir o pullback. Ele vai abrir o pullback. O problema é que esse pullback está curto. Ele só tem isso aqui para comer. E ele comeu. O pullback longo está aqui embaixo. Que é esse aqui. Aí já no caso aqui não é mais pullback, tá? Mas o outro espaço está aqui embaixo. Tem uma trava aqui, né? Mas tudo bem, é só uma trava. E aí esse daqui é o espaço que ele poderia comer com essa falha. E já comeu, tá? E já comeu. Ele vai voltar para cima aqui neste caso? Cara, não dá para falar que sim nem que não. Ele só deu o sinal de que a venda acabou. E aí ele pode abrir outra venda aqui. E aí ele vai para baixo. Neste caso, ele está na zona dos compradores. Então pode ser que ele venha querer desenvolver. Mas eu conheço o ativo e geralmente ele faz isso. E aí ele fica fazendo assim, ó. Ele vai ficar preso nesse range todo aqui, ó. Ele fica preso aqui, cara. Nossa. É bem capaz que fique, tá? Bem capaz que fique. Bem capaz que fique. Porque a gente vê bastante movimento travado no ouro. Tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado. Tenham uma boa tarde. E até o próximo vídeo.